Shalom, amados do Pai, sedentos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor por esse dia, que a graça, a paz, a consolação e a provisão do nosso Deus encontre você, a tua casa, a tua família, a tua parentela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar então continuidade a esse estudo maravilhoso, revelador, profético, que está sendo aí a jornada da construção, que tem impactado a minha vida, que tem impactado a vida de outras pessoas, que eu tenho recebido aí as mensagens, né? Já tá tendo testemunho. Gente, eu tô assim maravilhada com Jesus. Já tá tendo testemunho. Que coisa linda. Deus é o nosso Deus de amor, Deus da provisão, Deus de milagres. Amém? Esse estudo, essa revelação foi nos dada ali no Evangelho de Mateus. Está fundamentada, amém? Nós estamos falando de fundamento, de estrutura, então está fundamentada. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, que é quando fala o quê? Daquela historinha que nós conhecemos também, da casa do homem prudente, que foi construída na rocha, amém? E que vieram aí as adversidades e não a destruiu. E da casa do homem imprudente, que foi construída na areia e veio as adversidades e ela caiu, né? E aí Deus vem nos revelar, tirar ali da nossa mente, né? Aquele estigma, aquela coisa que a gente acredita que só aquele que não está em Deus é que constrói a casa na areia. E não é assim. Então, toda a revelação começou aqui, quando Deus ele fala, olha, tem pessoas que andam com Deus, que têm a vida em Deus, que amam a Deus e que ainda assim constrói a casa na areia. Então, Deus começa a trazer revelações sobre a edificação, sobre a construção, o que é que nós estamos fazendo de errado que pode estar colocando a nossa casa em ruínas, né? Ou casas em ruínas. E tá sendo maravilhoso beber dessa fonte. Tá sendo maravilhoso beber dessa fonte. E aí nós falamos sobre o primeiro e mais importante tópico, que é a construção individual. Nós temos a construção individual e a construção coletiva, e nós estamos falando sobre a individual, né? E na ministração passada, que está no segundo vídeo, veja aí se você não lembra, se você não viu, olha e volta lá atrás, tá lá o segundo vídeo da ministração aí, jornada da construção, né? E nós começamos a falar sobre os altares de Abraão, os 4 altares importantíssimos que está na palavra de Deus e que vem para nos ensinar a construir direito, amém? Então nós falamos sobre o altar da separação, né? Que é aquela quando Deus se revela, né? O altar da separação, o altar do chamado mesmo, o altar da entrega, né? O altar da revelação. Então, e o altar da aliança e o altar da entrega. Então, a primeira é o altar ali do chamado, da revelação. Quando Deus se revela a Abraão, quando Deus chama Abraão, sai da tua parentela, ensina ele a sonhar. E ele então não contesta nada. Nada. Ele não resmunga, ele não murmura, ele não pergunta a Deus por quê. Ele obedece. Gente, ele obedece. Assim. Mas por que ele obedece tão bem? Porque Abraão, ele já tinha construído esse altar, o altar da intimidade. Abraão, a gente vai ver que ele tem um jeito especial de falar com Deus. Eu falei isso no outro vídeo. Ele tinha um jeito muito especial de falar com Deus. Ele tinha uma forma muito dele de querer agradar a Deus. Mas ele fazia isso constantemente. Ele não via Deus somente como Deus de poder, aquele Deus que fez os céus e a terra. Não, ele via Deus também como Pai, aquele que cuida de mim, aquele que me ama. Então nós falamos a questão até de que quando Jesus ele foi crucificado, que ele morreu, a palavra diz que rasgou o véu. E hoje nós temos acesso ao Pai. Glória a Deus por isso. Louvado o nome do Senhor. O que seria de nós se não fosse assim? Mas Abraão, ele entendeu sobre intimidade e ele atravessou o véu antes mesmo da vinda de Jesus.
Ele entendeu que se chega ao coração de Deus por amor, que dá para tocar o coração de Deus amando a Deus. Então, a gente acredita que Abraão é chamado o pai da fé por causa do sacrifício que ele fez, né, em relação ao filho, o filho da promessa, aquele filho que ele esperou tanto tempo, que ele estava disposto a fazer. Ele estava disposto a fazer aquele sacrifício. E a gente entende que é por isso que ele é chamado o pai da fé, mas não. Ele é chamado ao pai da fé porque ele entendeu quem era Deus. E nós não vamos ver ali Abraão discutindo com Deus nada, debatendo com Deus. Abraão tinha uma obediência muito, muito firme. E aí nós vamos ver que, olha, que quando Deus, ele chama Abraão, ele leva Abraão a Siquém, ombro, força, amém? Então, eles tinham muito essa questão de ter esse apego ao significado da palavra. Todo aquele povo, o povo oriental em geral, tem essa questão de serem preocupados com o nome, com a palavra, o significado. Tanto que nós vamos ver na Bíblia que muitas vezes nomes são mudados, porque significa algo e não pode significar daquele jeito, e aí eles vão e trocam o nome. Então, eles têm esse apego que nós não temos, esse conhecimento da etimologia da palavra, né? Qual a raiz, qual o significado daquela palavra. Então, a gente passa um pouco despercebido. A não ser que tem estudiosos que estudam isso, mas a gente, no geral, a gente não tem essa, como que fala? Esse hábito de ficar procurando o significado de nomes e de palavras. Mas eles já sabiam. Então, ele sabia que Siquém significava força. Siquém significava ombro. Ombro, força, é onde eu carrego tudo, né? E aí, Abraão, ele ali edifica o seu primeiro altar a Deus. Esse primeiro altar que a Bíblia fala, né? Porque eu acredito, pastora Márcia, acredito que ele tenha edificado outros. Mas a Bíblia fala de 4 altares principais, altares que foram simbólicos, que foram importantes na vida de Abraão e que nos ensina também. Então, aí ele ensina esse altar, que é o altar da separação. Amém? Que é o altar da revelação, me perdoa. Que é o altar da revelação, que é quando Deus se revela a ele. Então, é porque nós ministramos sobre separação e isso ficou tão forte na minha mente que eu tô sempre falando do altar da separação. Mas o altar da revelação, Deus se revelou a ele e ele fez o altar da revelação. Amém? Mas aí vem o altar depois da separação, que esse altar eu sou apaixonada por ele, que é quando Deus o chama a Betel. Quando Deus fala assim, olha, Abraão, você vai agora sair de Ai. Ai significa ruína. Olha a palavra Ai, significa ruína, destruição. E leva ele para Betel, casa de Deus, casa do Senhor. E ali ele edifica o altar da separação. Nós falamos isso no outro vídeo, né? No vídeo anterior, então eu não vou me estender aqui, mas eu sou apaixonada por esse altar porque é o altar do antes e o depois. É o altar da separação. Olha, até aqui foi de um jeito, até aqui teve uma história. Daqui para frente é outra história. Daqui para frente é eu na casa de Deus, tá? Daqui para frente é eu na casa do Senhor. Gente, é muito lindo. E aqui não tô falando de igreja. Eu tô falando da casa do Senhor espiritual. A atmosfera, a minha geografia espiritual. É eu na casa do Senhor. Então isso é muito forte. É um altar que eu sou apaixonada. É esse altar que a gente também não pode deixar entrar em ruína. É um altar que nós temos que estar restaurando. A mesma importância que nós damos ao altar da intimidade, nós temos que dar ao altar da separação. Quando nós começamos a ficar muito junto com coisas que não é de Deus, é preciso restaurar o altar da separação. Daquilo que louva a Deus, daquilo que não louva a Deus, daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus, daquilo que traz a presença de Deus, daquilo que não traz a presença de Deus. Então, esse altar da separação é importantíssimo, é o altar individual também, faz parte da minha individualidade e eu preciso sempre estar restaurando este altar, amém? Nós vamos agora entrar nesse outro altar que é maravilhoso também, que é o altar da aliança. Né? Esse altar da aliança é quando Deus
vê ali que existe uma certa intriga, um certo problema dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. E aquilo, todos os problemas, né, fermenta. Tudo que é mexerico, tudo que é picuinha, vamos dizer assim, fermenta. E Deus vendo esse perigo da fermentação, né, a fermentação maligna ali, ele vai chamar Abraão e fala, olha, tá na hora de separar, tá na hora de cada um pro teu lado, viu? Ele vai para onde ele quer ali, mas você é meu. O meu cuidado com você é especial. Eu te separei para um cuidado especial. Eu tenho promessas para a tua vida, eu tenho algo diferenciado para a tua vida e não dá para você e Ló andarem juntos. Quantas vezes Deus faz isso conosco? Quantas vezes Deus nos traz e fala assim, ei filha, eu tenho uma promessa na tua vida, eu tenho uma promessa de prosperidade, eu tenho uma promessa de transformação, eu tenho uma promessa ministerial, eu tenho uma promessa, não sei qual é a promessa que Deus tem na tua vida, ou as promessas, e aí Deus fala assim, só que com essas pessoas que você tá andando, não dá. Com essas pessoas que você tá trazendo pra tua vida, não dá. Com essas pessoas que você está abrindo a porta da sua casa para elas estar entrando todo dia, não dá. Eu preciso que haja ali, uma separação. Eu preciso que você entenda que você tem uma aliança comigo. Eu preciso que você entenda que eu tenho uma aliança com você e você tem uma aliança comigo. E que essa aliança não pode ser quebrada por nada e por ninguém. Então ali, Abraão entende isso. Amém? Como nós temos que entender também que quando nós somos separados, nós temos uma aliança e não é todo mundo que nós podemos andar, não é para todo mundo que nós podemos contar os nossos problemas, não é para todo mundo que nós podemos abrir o nosso coração, não é todo mundo que pode entrar dentro da nossa casa. Eita Deus, é forte. Eu posso, como diz aí o pastor Carlos Duarte, né, Cláudio Duarte, eu tenho que amar todo mundo, mas eu não preciso gostar de todo mundo. Eu preciso aprender a entender isso, né? Nós temos que ter maturidade. E se você não viu ainda essa pregação, essa ministração dele, assista, vale a pena. Traz uma maturidade muito grande pra gente. Nós precisamos amar a todos, que Jesus nos manda amar a todos. Mas o gostar é diferente. Gostar de você trazer para perto de você, para perto da tua família, nós precisamos tomar cuidado com isso. Ló era primo de Abraão. E quem estava naquelas contendas, naquelas picuinhas, naquelas coisas tudo, eram os pastores. Diz a palavra de Deus que os pastores de Abraão, de Ló, estavam tendo problema com os pastores de Abraão. Mas a fermentação é o perigo. Amém? E aí Abraão, então, ele não contesta de novo, obedece, mesmo ele amando Ló, mesmo o coração dele ficando triste, porque a palavra diz que Abraão, ele mostra que Abraão tinha um coração amoroso, mas ele obedece, né? Ele tinha, como eu disse, esse altar da intimidade dele estava latente o tempo todo. Deus falou, amém. E aí ele vai e constrói um altar, o altar da aliança. Ele renova a aliança dele com Deus. Você tem renovado a tua aliança com Deus? São altares que não pode ter problema, não pode ter nenhum tipo de defeito. Altar da intimidade e altar da aliança. Eu preciso renovar. Nós estamos entendendo isso. O altar da intimidade, que também é o altar da separação. Porque quando eu tenho intimidade com Deus, eu aprendo a me separar, né? E é o altar da aliança. Então, o altar da intimidade, eu tenho que ter como. Gente, é impossível a pessoa dizer que ama a Deus e não gostar de ler a palavra. É impossível a pessoa dizer que ama a Deus e não entrar no teu quarto secreto, Mateus 6,6, e ter prazer de estar ali conversando com Deus. Ter prazer de estar conversando com Ele, não de maneira religiosa, mas de uma maneira íntima.
de filha, de filho, contar para eles suas alegrias, contar para eles os seus anseios, contar para eles os seus problemas, os seus medos. É ali, no quarto, o quarto secreto, o quarto de escuta. Amém? Eu não vejo como eu posso dizer que eu amo a Deus e não querer conhecê-lo mais. Livro de Oséias, conhecer e prosseguir conhecer a Deus. Ou seja, não existe limite para conhecer a Deus. Quanto mais profundo eu quero ir. Precisamos começar a nos perguntar qual é o nível do nosso amor com Deus. Não temos como construir um altar de intimidade sem leitura da palavra, sem estudo da palavra, sem a vontade de estar juntinho com Deus. Ter Ele como nosso amigo, nosso melhor amigo. Não é você ter um problema e já pegar o telefone e ligar para uma pessoa que você acha que é tua melhor amiga ou teu melhor amigo, mas vai para o teu quarto secreto. Levanta esse altar de intimidade. Porque se você não levantar o teu altar de intimidade, você não consegue levantar o teu altar da separação. Porque vai ter pessoas que Deus vai querer separar da tua vida e você não vai gostar. Porque você não está entendendo, você não tem intimidade com Deus. Então, nós temos que entender isso. O altar da separação, ou depois o altar da aliança. Deus tirou, deixa eu renovar minha aliança com Deus. E é todo dia. Eu tinha um pastor na minha mocidade que ele dizia assim: todos os dias eu ergo a minha mão ao céu e aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje eu entendo isso perfeitamente. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Renovar a nossa conversão em Deus. Amém? Senão eu não posso construir mais nada. Senão nada que eu fizer depois vai ficar em pé, vai cair. E aí o quarto altar que ele faz para o Senhor e que realmente também nos fala, e fala de uma maneira muito forte, é o altar que é feito em Moriá, né? Lá onde ele faz o sacrifício, ou melhor, ele vai para fazer o sacrifício, né? O sacrifício do filho amado, daquele filho da promessa, aquele filho que ele esperou tanto. Que ele tinha Ismael, mas o único que estava com ele ali de verdade era Isaac. E Deus, ele prova Abraão. Sabe por que ele prova Abraão? Porque ele entende que Abraão tinha uma intimidade com ele tão grande que ele podia provar até esse ponto. Deus, ele nunca vai nos provar além daquilo que nós aguentamos. Nunca. Mesmo que nós não entendemos, mas ele nunca vai nos provar além daquilo que nós aguentamos. Ele entende nosso coração. A palavra diz que ele sonda. Ele sonda o nosso coração, ele conhece o mais profundo. Ele sabe do que nós somos capazes. Nem eu sei do que eu sou capaz em situações. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E ele vai e prova Abraão. Ele já tinha feito aliança com Abraão, ele já tinha feito promessa, ele já tinha se revelado, né? Ele já tinha feito sobrenaturais. Então, faltava uma coisa. Saber até onde Abraão realmente o amava. Se todo aquele altar era realmente verdadeiro. E nós vamos ver algo que eu sou apaixonada por esse versículo, gente. Da confiança que Abraão tem em Deus. Dessa intimidade, desse altar de intimidade. Dessa questão de querer conhecer a Deus e saber que Deus era Pai. Eu vou te provar aqui como Abraão sabia que Deus era Pai e que o amava. No livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 5, preste bem atenção. Abraão, ele já tinha preparado tudo, já tinha ido com seus servos, né, com seus moços, aonde Deus mandou. E quando vai chegando ali no pé de Moriá, ele fala assim, aleluia, Jesus, do Monte Moriá, ele fala assim, ó. Então disse aos seus servos, espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado ao Senhor, voltaremos para junto de vós. Existe aí uma confiança tão grande. Existe aí um conhecimento tão grande
de Abraão com a pessoa de Deus, que eu falo assim, Abraão, ele não conhecia Deus como um ser, ele conhecia Deus como pessoa, e como pessoa ele era pai. Ele tinha essa confiança tão grande que ele dizia assim, olha, Deus prometeu Isaac para mim, e ele falou que eu teria uma grande nação. Então, ou Deus vai ressuscitá-lo, ou Deus não vai matá-lo. Porque nós voltaremos. Ele falou isso para o servo. Nós voltaremos. Gente, é muito forte. Ele confiava nesse pai. Ele sabia que o pai não mente. Ele sabia que o pai não ia desapontá-lo. Ele sabia que o pai não ia fazer nada para machucá-lo, para fazer com que ele se decepcionasse. Não. Ele tinha essa intimidade tão grande com o pai, que ele fez assim, ele está me impedindo meu filho. Mas só que lá atrás ele fez uma promessa em relação a este filho. E essa promessa é para o futuro. Então Isaac não pode morrer. Porque se morrer, a promessa morre. Olha, que inteligência, que fé, que intimidade. E então, ele diz para os servos, fica aí, tá? Porque nós estamos indo adorar a Deus, mas nós vamos voltar. Eu e ele, nós vamos voltar. Você está entendendo? O altar da entrega, o altar do sacrifício. Às vezes Deus te pede algo, mas não é para pôr fim naquilo. É só para confirmar a promessa. Quando Deus fala assim, me entrega o teu casamento, não é porque Deus quer pôr fim no teu casamento, é porque Deus quer confirmar a promessa. Quando Deus fala assim, me entrega o teu filho, às vezes teu filho está doente, gente, e eu passei por isso. Teu filho está doente, teu filho está no hospital. E Deus fala no teu coração, me dá teu Isaac. E você fala, não, Senhor, tira meu filho. Mas quando Deus pede, não é porque Ele quer tirar. É porque Ele quer renovar a promessa. Amém? Nós precisamos entender, conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir conhecer a Deus. Eu quero falar para você de um outro altar. Toda vez que Jesus, ele queria estar a sós com Deus, ele ia para o monte. E ali ele ficava com Deus. Ele estava ali construindo altar. Aí você fala, mas Jesus era Deus. Sim, mas ele estava como filho. E ele estava ali construindo o altar da intimidade com o Pai. Amém? A palavra do Senhor nos diz que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. E ali ele estava em oração. Ali ele estava em consagração, em jejum. Nós vamos ver que, se a gente fazer um paralelo à história de Elias, ele foi perseguido ali por Acas, ele foi perseguido ali por Jezabel, todos os profetas, ele viu os profetas morrer, ele tentou ajudar alguns, mas não deu certo, e aí tem uma parte que ele fala, eu sou o único que sobrei, e ele estava já naquela angústia, naquela aflição, naquele desespero, e eu começo a ler aquilo, eu começo a me sentir desesperada junto com Elias. Imagina você, aquele povo perseguindo o profeta, você sendo profeta, e você vê um amigo teu morrendo, um outro amigo teu morrendo, e você fica tentando ali se esconder. E chega uma hora que ele olha para o Monte Carmelo e vê ali os profetas de Baal, e ele fala, chega. Ou agora Deus está comigo e eu mato esse povo todo, ou então agora eu vou morrer, porque para onde que eu vou? Em nenhuma parte você vai ler na Bíblia Deus conversando com Elias e falando assim, vai ali, desafia os profetas de Baal. Não, aquilo ele fez pela intimidade que ele tinha com Deus. Né? Porque quando você tem intimidade com Deus, você tem aval de Deus. E ali ele foi e desafiou, mas você vê que primeiro ele restaurou o altar, porque aquilo simbolizava a vida dele, porque ele, a alma dele já estava em ruína, já estava, não que o ministério dele estava em ruína, não que a fé dele, a intimidade dele estava em ruína, mas a alma, o emocional dele. E ali ele vai e restaura o altar. E aí quando ele restaura o altar, ele restaura também o ministério dele. Porque o emocional mexe com o ministério, a gente sabe disso. E a Deus responde com fogo e ele mata todos os
os profetas de Baal. E quando Acá sabe, ele faz Jezabel saber. E das características do espírito de Jezabel, a gente já estudou, né? Eu já fiz um estudo sobre isso. Sobre a questão de Jezabel, uma das características é atribular a mente. Ela manda um mensageiro, você vê que ela podia ter mandado direto matar, mas não, ela manda um mensageiro para ir na frente para dizer, eu vou te matar. Do jeito que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Ou seja, primeiro atribular a mente, deixar a pessoa com a mente atribulada. E quando ele ouve aquilo, ele sai, ele tá cansado. Ele sai e vai pro deserto. E no deserto ele fala assim, já basta, Senhor. Eu não aguento mais. Chega, a morte é melhor. Né? E aí o anjo vem e alimenta ele. E ele vai para Horebe, monte de Deus. Acha uma caverna e fica lá. Mas Jesus também foi para o deserto 40 dias e 40 noites. E a palavra diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. A diferença é que quando Elias não estava aguentando mais, olha só. Ele estava cansado, Deus manda um anjo alimentá-lo. E Jesus, quando estava no deserto, que ele estava cansado, que já estava no seu último dia, ele não estava aguentando, sabe quem vai visitar Jesus? O diabo. Agora eu quero te dizer que o altar dá discernimento. É impossível você ter discernimento se os seus altares, que nós falamos aqui agora, o altar da revelação, o altar da separação, o altar da entrega, não estiver restaurado. Não estiver ali intacto. O seu altar de intimidade, se não estiver intacto, você não consegue ter discernimento de nada. O seu altar da aliança, você não consegue ter discernimento. Porque o diabo, quando ele vai tentar Jesus, ele não vai tentar com mentiras, ele vai tentar com verdade. Se você atentar para a palavra de Deus, ele tenta Jesus com versículos bíblicos. Ele imagina o quê? Primeiro, ele é Deus, né? Conhecia a palavra, ele era a palavra. A palavra do Senhor nos diz que ele é a palavra. Mas ele achava que como Jesus, como homem, ele estava debilitado, confuso, 40 dias sem comer, 40 dias sem tomar água, ele estava confuso, ele poderia confundir a mente dele com a palavra, usando a palavra. Só que altar em Deus, que ele construiu nesses 40 dias de oração lá, que foi um altar de intimidade maior, aquele altar de entrega, os 4 altares que Abraão construiu em tempos diferentes, Jesus construiu todos ali naqueles 40 dias de oração. E quando o inimigo vem tentar Jesus com a palavra, com a Bíblia, com versículos bíblicos, mesmo ele estando debilitado por causa do tempo de jejum, e jejum zero, né? Sem comida e sem água. Então, aquele jejum 100%, o altar da intimidade, da entrega, da separação, da aliança, dá a Jesus o discernimento. E ele não estava em estado de confusão. E ele consegue rebater com a palavra. A diferença é que a palavra na boca do diabo não tem fundamento. A palavra na boca do diabo não traz história, não traz memorial. Mas a palavra que vem da boca de Deus faz milagres. Não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Você entendeu por que nós precisamos ter esses 4 altares muito bem firmados na nossa vida? Porque uma das coisas que nós vamos ver pelo mundo, e nós temos visto, é pessoas que vêm tentar nos tirar da rota com a palavra de Deus, usando a própria Bíblia. E nós precisamos estar com discernimento. O inimigo não nos tenta naquilo que nós já sabemos, viu? Daquilo que nós temos certeza. Ele vai nos tentar na nossa fraqueza. A palavra de Deus diz isso. Então, o que não pode estar fraco em nós são os nossos altares individuais. Amém? Nós terminamos aqui esse capítulo do altar individual. Eu quero que você medite nisso muito bem. Se você entendeu, coloca aí, eu entendo.
Coloca aí, eu estou agora correndo atrás da restauração dos meus altares individuais. Que os próximos a gente vai falar dos altares coletivos. Mas não tem como fazer o coletivo se o individual não estiver intacto. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor esteja com você, com a tua casa. Que o Senhor cubra a tua mente com a sabedoria dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém.